que Deus te abençoe e te proteja. Eu quero te entregar uma palavra que Deus manda te entregar neste dia e depois orar pela tua vida. Orar para que a tua vida seja abençoada, para que você tenha uma comunhão com Deus cada vez mais forte e que assim você fortaleça o teu espírito e quebre qualquer mal que tente entrar na tua vida, entrar na vida de sua família, dos seus negócios, na sua casa, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, não só a financeira. A financeira é uma consequência. Entenda uma coisa, a área financeira das nossas vidas é uma consequência de outras áreas muito mais importantes. A área financeira é como um fruto, mas as outras áreas são como a raiz, aquelas que realmente vão brotar, vão se alimentar desta terra abençoada que Deus te oferece para que você possa frutificar. E aí sim, a área financeira é um dos frutos consequente de uma raiz forte. E eu quero que você tenha essa raiz forte e é por isso que eu venho te trazer uma palavra que Deus manda te entregar e depois nós vamos orar para que você possa ter a presença de Deus cada vez mais forte na sua vida. Então, eu vou ler agora a palavra que Deus me entregou e depois nós vamos orar, tá? É Deuteronômio 5, versículo 29, que diz assim: se houvesse neles um coração de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem e com os seus filhos para sempre. Isso é muito importante que está escrito aqui. Nós que buscamos a presença do Senhor, nós que estamos aqui em espírito e verdade, buscando a presença do Senhor, buscando o seu amor, a sua misericórdia, que somos cristãos e que buscamos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos entender que no deserto, muitas vezes, nós nos perdemos, às vezes, por fração de segundos. E para o adversário, uma fração de segundo é o suficiente para ele entrar e fazer uma bagunça nas nossas vidas. Então, uma palavra como essa que Deus manda te entregar hoje, ele fala aqui, que guardassem sempre, né? Que guardassem os mandamentos do Senhor, que guardassem os mandamentos dele sempre. Ou seja, que nós tenhamos, não importa em que momento nós estamos na nossa vida, se estamos num momento de fartura, num momento de escassez, se estamos passando por um momento onde estamos nos dando bem no nosso casamento, ou de repente passando por uma dificuldade, uma falta de entendimento, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor sempre, entendendo que Ele está conosco e que nós podemos buscar a Ele sempre que assim for necessário. A gente não tem que ter medo do dia de amanhã. O dia de amanhã ainda não aconteceu. É como o próprio Jesus Cristo diz na parábola, que os pássaros, eles não plantam nem juntam em celeiros e eles não ficam sem alimento. Quem dirá nós? Nós teremos sempre as provisões necessárias. Deus jamais deixará de nos abençoar, ainda que seja com o maná, ainda que seja com a porção apenas do dia. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei quando eu entreguei a minha vida de verdade a Deus, que Ele me chamou para que eu pudesse seguir a Ele, né? Seguir a Jesus Cristo e os seus mandamentos. Eu resolvi que eu tomaria essa decisão e eu realmente eu passei por um deserto muito grande. Eu fui testado literalmente por Deus para que eu pudesse estar fortalecido para hoje falar para vocês com toda a autoridade. Eu passei fome, eu passei sede, mas eu não desisti de Deus. E no momento certo, Ele me abençoou e Ele virou a minha história. Ele mudou a minha vida e me trouxe para uma fase de dupla honra. Ele pode fazer isso na sua vida. Então, eu quero te trazer essa direção nesta palavra que Deus mandou te entregar, é que você guarde os mandamentos do Senhor sempre. Não importa o que está acontecendo, tenha um coração manso, tenha um coração humilde, tranquilo. Deus vai agir no teu silêncio, vai agir na tua obediência. Falar não se preocupe pode ser uma coisa estranha para quem está passando por uma atribulação. É inevitável se preocupar. Nós somos seres humanos, seres pensantes, nós sentimos na carne e a nossa mente responde com pensamentos. Mas vocês não podem gerar pensamentos que permaneçam, que eles passem, mas que eles saiam logo. E que vocês, por isso é importante se manterem em oração, porque a oração nos alimenta, nos faz ter a resposta de Deus, nos faz ficar sensíveis à voz do Senhor, e nós passamos a ouvir a Ele, então, e não aos nossos medos, as nossas crenças, os nossos traumas, e muito menos a voz do adversário de Deus, que tende a estar sempre nos enfraquecendo. Então, a minha palavra hoje
né, para vocês, através da palavra que Deus mandou entregar a vocês, é que vocês permaneçam fiéis, que vocês permaneçam sempre buscando e acreditando nos mandamentos do Senhor, porque assim como o próprio Deus diz aqui na palavra dele, vocês e seus filhos ficarão bem para sempre. Isso é fato. Façam isso, façam uma experiência com Deus, sigam sempre firmes, sigam marchando, não importa o terreno em que vocês estão, o tempo em que vocês estão passando. Deus há de abençoar vocês constantemente, mas para que nós encontremos a nossa terra prometida, como eu encontrei, nós precisamos passar pelo vale, nós precisamos passar pelo deserto. Não podemos ficar inconstantes como Israel ficou, que ora estava em cativeiro e ora estava sendo liberta por Deus através de um homem que ele levantava. Amém? Nós devemos estar sempre firmes na palavra do Senhor. Hoje nós temos a Bíblia para ter as instruções necessárias para abrir o nosso olhar espiritual e identificar quando algo está se levantando para nos tirar da graça de Deus e bloquear em nome de Jesus Cristo, jogar por terra, queimar no fogo do inferno, porque essa autoridade Ele nos deu quando aqui esteve e morreu por nós. Amém? Não permitam que isso aconteça na vida de vocês. Deixa eu orar por vocês agora. Senhor, meu Deus, meu soberano Criador, meu Pai, eu entro aqui na Tua presença, Senhor, com os meus irmãos que estão aqui assistindo. Nós entramos aqui, Senhor, para Te agradecer por tudo que nós temos e somos, Senhor. Tudo que nós temos contigo, o pouco sempre foi muito e sempre será. O que nós queremos, Senhor, é viver sempre em gratidão, sempre, Senhor, sentindo a Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor não deixará de nos atender, de cuidar de nós, porque Tu és um Pai zeloso, Senhor. Eu sei disso porque eu tive essa experiência e os meus irmãos que aqui estão, se já não tiveram, terão e deixarão aqui, Senhor, os seus testemunhos, para que outras pessoas possam passar por aqui e possam ler e possam saber que o Senhor é um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama acima de tudo e que estará sempre nos abençoando. O que o Senhor espera e nós estaremos sempre prontos a fazer é acreditar nos seus mandamentos, é buscar os seus mandamentos diariamente, como o Senhor diz aqui na sua palavra, que nós estejamos sempre acreditando e buscando os seus mandamentos para que a nossa vida se torne uma vida, sabe, sempre em progresso, sempre abençoada, protegida por Ti, Deus. Eu declaro que na vida dos meus irmãos que aqui estão, que eles serão abençoados, que esse ano de 2024 será um ano de grande colheita, Senhor, e não somente na área financeira, como eu disse no início deste vídeo, Senhor, eu creio que a área financeira é simplesmente um dos frutos que nós colhemos quando nós plantamos na Tua terra, na Tua palavra, a nossa fé e buscamos viver os Teus mandamentos. Então os nossos relacionamentos melhoram, sabe, a nossa saúde melhora, principalmente a nossa fé melhora, e com tudo isso enraizando na Tua terra, Senhor, na Tua palavra, nós então temos o fruto da prosperidade, que é essa área financeira a qual eu estou aqui falando, Senhor. Então, Senhor, eu digo isso porque assim eu fiz. Quando eu ouvi o Teu chamado e resolvi seguir, eu hoje vivo, sabe, os frutos da área financeira, graças à raiz que eu plantei na Sua terra, na Sua palavra, Senhor, que eu venho regando todos os dias, Te buscando em oração, Senhor, 3 vezes por dia. E eu declaro que os meus irmãos que aqui estão farão a mesma coisa e colherão os mesmos frutos para a honra e glória do Senhor. Eles terão uma vida digna, sairão desta situação de vergonha que estão vivendo. Os seus relacionamentos serão relacionamentos de sucesso. Eles se entenderão nos seus casamentos, terão o primeiro amor novamente. Os seus filhos, sabe, sentirão isso e terão isso como testemunho e exigirão de maneira natural que os seus casamentos no futuro sejam a mesma coisa, porque esse é o legado que os seus pais deixarão em relação ao casamento abençoado por Ti, meu Deus. Que a saúde deles sejam fortalecidas, que aqueles que já têm saúde terão ainda mais saúde, aqueles que estão passando por um problema de saúde receberão a Tua cura, Senhor. Aqueles que receberam um diagnóstico agora e não estão sentindo dor ainda, Senhor, não vão sentir também, Senhor, porque o Senhor estará jogando por terra, Senhor, estará dando livramento para cada um dos meus irmãos que aqui estão, porque a fé deles será suficiente para conectar a vontade e a necessidade deles com a Tua, Senhor, através da fé, através deste alimento tão importante, Senhor, que nós temos, que é a Tua palavra, Senhor. Eu declaro isso na vida deles, declaro que a área espiritual deles
crescerá cada vez mais, a comunhão deles com o Senhor crescerá cada vez mais, e assim eles terão uma vida de liberdade, sabe, uma vida blindada contra todo o mal, Senhor, para te honrar e te glorificar por onde quer que eles passem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço desde já, certo da vitória dos meus irmãos, e também na minha vitória, Senhor, que te busco todos os dias para fazer a tua vontade, Senhor, aqui nesse canal de oração, para buscar, Senhor, os teus filhos que precisam de uma palavra sua, que o seu Espírito Santo continue me usando, Senhor, para que eu possa ser um instrumento na tua mão de trabalho, Senhor, cada vez mais preparado, pois para isso eu nasci, e somente isso eu quero fazer, Senhor, porque isso me alimenta, Pai, e faz com que eu esteja no centro da tua vontade, sentindo a tua presença e a tua misericórdia, Pai, e sem isso eu jamais viverei. Obrigado, meu Deus, ser com cada irmão meu que está aqui, irmã, visita a casa deles neste momento, as suas famílias, os seus negócios, com os teus anjos e arcanjos, que eles possam estar pelejando nesse momento e livrando eles de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Messias. Amém, meu Pai, amém, amém. É isso, meus irmãos, que vocês estejam em comunhão com Deus constantemente. Não desistam, sigam marchando. O deserto é um lugar de passagem, como diz Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, porque vocês simplesmente passarão e se tornarão cada vez mais fortes. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem, aonde vocês passam e aonde vocês se tornam cada vez mais fortes, mais preparados. O deserto, quando nós entendemos que é um momento em que Deus está nos preparando, ele passa a ter até um sabor diferente. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu entendi que cada vez que Deus me coloca num deserto, é para poder passar de um nível para o outro, eu agradeço a Deus e eu busco viver todas as emoções e os sentimentos e até os sofrimentos que o deserto tem para me oferecer, para que eu saia da zona de conforto e para que eu entenda cada vez mais a vontade do Senhor e para que eu saia cada vez mais forte e preparado conforme é o desejo dele. E é o que eu desejo na vida de vocês também. Enfrentem o deserto hoje como uma escola e não como um lugar de murmuração. Passem o quanto antes, sabe, por esse deserto. Não fiquem como o povo ficou cativo, o povo hebreu ficou cativo por 40 anos. Fiquem apenas 4 horas, fiquem apenas 40 minutos, 4 segundos, não importa. Faça do teu deserto um deserto curto, porém proveitoso, para que Deus te coloque numa nova fase, numa fase de grande vitória, para a honra e glória dele, porque você será um testemunho por onde passar, outras vidas te verão e farão e dirão: eu quero viver com este Deus, eu creio nesse Messias, eu creio que o reino de Deus está próximo e eu quero estar cada vez mais preparado para pregar as boas novas e trazer mais almas para o reino de Deus, para fazer deste mundo um mundo melhor e para que o reino de Deus vença, sabe, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até a próxima oração. E como eu digo sempre, vou fazer um adicional aqui na mensagem, compartilhe essa mensagem com outras vidas, me ajudem a levar essa mensagem. Essa mensagem não é para mim apenas e nem para vocês, né, que estão aqui ouvindo nesse momento, é para outras pessoas que vocês estarão levando. Sejam uma corrente de oração, sejam apenas mais um elo de uma grande corrente, que é pregar a palavra de Deus a todo ser vivente. Amém? Fiquem na paz de Cristo, estejam comigo, porque juntos nós seremos mais fortes e eu preciso do calor de vocês para que nós possamos continuar essa estrada. Fiquem na paz de Cristo.